aquele que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Nós vamos iniciar fazendo uma oração. Então você nesse momento se ligue no trono de Deus agora. Reúna sua família, reúna seus amigos. Pare tudo que você estiver fazendo agora e vamos buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que será um momento de louvor, um momento de adoração, um momento em que Deus irá falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos diante da Tua presença. Nós queremos Te glorificar por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar, meu Deus, mais uma vez, Senhor, transmitindo esse culto, Senhor, aos irmãos, meu Pai. Deus, eu quero Te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha entrar nos lares, que o Senhor venha visitar as famílias, meu Deus, porque aonde nós não podemos ir, o Senhor pode. Meu Deus, aonde as nossas mãos não alcançam, a Tua alcança. E eu quero Te pedir no nome de Jesus que o Senhor venha se fazer presente neste momento, porque diz a Tua palavra, Senhor, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio. Então, Senhor, eu quero Te pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar com este homem, com esta mulher, que nesse momento, Senhor, está, Senhor, assistindo esta live, está assistindo este culto, em nome de Jesus Cristo, pois eu creio que o Teu nome será exaltado, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus te diz: o que te abates, ó tua alma, e te comove, perdendo a calma. Olha o que ele diz: não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. A teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meus perfumes, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E a teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meus perfumes, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, perdoado logo que te vi, todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós te convidamos, nós queremos mais de ti, nós queremos mais de ti, Senhor. Enche este lugar com a tua glória. Glória a Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo
mais firme, Senhor, em tua presença. Envia-me para ir tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se não crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu, e eu sou teu, e tu és meu. Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar.
Glória a Jesus. Eu quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Que diz assim: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinze-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. E saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora, verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Esse texto é bastante conhecido de todos nós, aonde a Bíblia nos diz que o rei Herodes, ele conspirava contra os servos de Deus, contra os apóstolos de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que ele já havia matado a Tiago. E a Bíblia diz que quando ele matou Tiago, ele percebeu que os judeus haviam gostado da ideia. E percebendo que os judeus haviam gostado da ideia de ter matado Tiago, de ter conspirado contra os servos de Deus, ele prendeu a Pedro, tendo a mesma intenção de que no outro dia matasse ele também. E a Bíblia nos diz que Pedro, na prisão, estava guardado, não tinha possibilidade alguma de fuga, porque os soldados estavam guardando e também vigiando a Pedro para que de lá ele não fugisse. Nós sabemos muito bem que as prisões da época havia muita dificuldade de algum criminoso, de algum homem fugir, porque quando a gente olha para a história de Paulo e Silas, a gente encontra lá que a prisão romana, ela era composta de 12 portas adentro. Então quando os homens eram presos, eles eram colocados a 12 portas adentro, dificultando de que as pessoas ouvissem qualquer tipo de voz, grito de socorro, clamor, oração. Então Pedro, ele está encerrado numa prisão que, por mais que ele grite, por mais que ele clame por socorro, ele não será ouvido por ninguém. Mas a Bíblia diz que no meio da madrugada, o anjo do Senhor se manifestou naquela cela. E tirou Pedro de lá sem que ninguém percebesse.
Deus ele fez algo tão extraordinário que nem Pedro percebeu que estava sendo tirado da prisão. Pedro foi perceber que havia sido tirado da prisão depois que o anjo percorreu com ele uma boa parte da rua, depois de ter saído da prisão. E foi então que ele caiu em si e disse: verdadeiramente, Deus foi quem me livrou daquela prisão. A primeira coisa que o texto me chama é que a atitude de Herodes fez com que os próprios judeus se agradassem. Entenda, queridos, que os judeus, na cabeça dos apóstolos, para os ministros de Deus, seria a última opção em acreditar que eles conspirariam contra os apóstolos. E eu acabo entendendo que às vezes a nossa vida não é diferente. A pessoa que a gente menos acredita que conspira contra nós são os que conspiram. As pessoas que menos a gente acredita que vai trair a nossa confiança é a que trai. As pessoas que a gente menos acredita que vai conspirar a nossa derrota são os que conspiram. Foram os judeus que causou empolgação em Herodes para ele prosseguir com a conspiração contra os servos de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida e a tua casa não vai prosperar. A Bíblia diz que Pedro, encerrado na prisão, ele dormiu. É outra coisa que nos chama atenção, porque como é que dorme sabendo que no outro dia vai ser morto? Como é que dorme sabendo que no outro dia vai ser assassinado? Mas a palavra de Deus ela nos diz que Pedro dormiu, mesmo sabendo que no outro dia ia morrer. E essa história não é a única. A gente encontra em Daniel capítulo número 6, o profeta também dormindo no meio dos leões, sabendo que em qualquer momento, em qualquer hora ele poderia ser devorado, ele poderia ser comido pelos leões, mas ele dormiu, ele descansou, porque eu creio, a palavra de Deus ela nos dá a garantia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita debaixo da cobertura espiritual, aquele que habita debaixo da cobertura de Deus, ele descansa. Percebe que o salmista ele diz aquele que habita e não aquele que acampa. Acampamento é por tempo determinado. Acampamento geralmente se entra na sexta, sai no domingo à tarde, sai no domingo à noite. Mas aquele que habita não. Habitação é diferente. Habitação é por tempo indeterminado. Então o salmista está dizendo aquele que habita, aquele que tem a cobertura de Deus como uma cobertura eterna, esse descansa. Nós estamos vivendo um tempo em que não é todo mundo que tem Deus como cobertura, não tem a cobertura de Deus como habitação. As pessoas vêm para a casa de Deus, ficam 1, 2, 3, 4, 6, um ano na igreja, depois desaparecem, depois de um ano volta de novo. Fazendo a casa de Deus de acampamento. E eu quero te dar um conselho: a casa de Deus não é acampamento, a casa de Deus é habitação. Então habite na casa de Deus, porque quem habita descansa, quem habita tem refrigério. A Bíblia diz que Pedro dormiu e no meio da madrugada, antes de que amanhecesse o dia, antes do sol raiar, que seria o momento em que Herodes mataria Pedro, um anjo entrou e tirou ele da prisão. Eu quero dizer para você que antes que Satanás execute o plano dele na sua vida, o projeto de Deus vai se manifestar na tua vida e na tua casa. Antes que Satanás execute o plano dele no teu casamento, a mão de Deus vai se manifestar na tua vida. Porque antes que a morte chegue, o dono da vida chega primeiro. Antes que a enfermidade chegue, a cura chega primeiro. A Bíblia diz que o anjo tirou Pedro de lá, caminhou com ele para fora da prisão, andou com ele uma boa parte ainda, e só depois ele percebeu que era Deus quem havia tirado da prisão. Talvez, se Deus tirasse ele da prisão e deixasse ele consciente no momento em que de lá estava saindo, talvez ele se assustaria e com o seu susto despertasse os soldados
E Deus, ele tem a sua maneira perfeita de trabalhar. Existem coisas que Deus faz no silêncio. Pedro, quem sabe, na sua cabeça ele estava preso. Na cabeça de Pedro, faltava poucos minutos, poucas horas para ser morto. Mas na verdade, ele já havia saído do risco de morte há muito tempo. E eu quero dizer algo para você, que talvez não está enxergando. Talvez você está dizendo, Deus não está fazendo nada por mim. Deus não está abrindo portas, Deus não está operando. Na verdade Ele está. É que ainda não é o momento de abrir os teus olhos para você ver o que Ele está fazendo. Ele está trabalhando de uma forma com que as pessoas que estejam ao teu redor não percebam. Porque nem todo mundo que está ao teu lado está preparado para ver e para viver o que Deus tem para fazer na tua vida. Nem todo mundo que está do teu lado, nem todo mundo que diz que é o teu amigo, nem todo mundo que diz estamos juntos, nem todo mundo que bate nas suas costas e diz eu vou contigo até o final, realmente estão preparadas para compartilhar os teus sonhos, os teus projetos. E é por isso que Deus tirou Pedro da prisão no silêncio, sem que ninguém percebesse. Deus está dizendo, Ele vai tirar você dessa situação sem que ninguém perceba. Porque tem gente que, se souber que Deus está trabalhando na tua vida, eles torcem ao contrário para dar errado. Eles torcem ao contrário para não dar certo. Tem pessoas que, se souberem que Deus está abrindo portas para você, ele torce para que a porta não se abra. Ele torce para que o milagre não aconteça. E eu quero dizer algo para você. Deus, ele fará algo na tua vida sem que ninguém perceba. E quando as pessoas perceberem, Deus já fez. Aí você já está fora do risco das pessoas impedirem o que Deus tem na tua vida. Você já está fora do risco de Satanás tentar impedir. Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando de uma forma com que o inferno, as pessoas não percebam. Porque tem gente que só espera uma notícia para investir no teu mal, para investir na tua derrota. E Deus está dizendo, eu não sei qual é o plano de Satanás para a tua vida amanhã, mas guarde esta palavra. Antes que Satanás execute o que ele planejou na tua vida, Deus enviará o seu anjo e vai tirar você dessa prisão. Glória a Deus. Vai tirar você dessa luta, vai tirar você dessa dificuldade. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua história. Pode ter certeza. Assim como Deus fez com o povo. Como diz a palavra de Deus lá em Salmo 126. Quando Deus ele nos tirou do cativeiro, nós estávamos como aqueles que sonhavam. Porque eles já estavam esperançosos. Não tinham mais esperança, não tinha mais expectativa de que um dia Deus o tirasse, o tiraria de lá. E quando Deus tirou, para eles era como se fosse um sonho. Para eles aquilo não estava acontecendo. E às vezes você está assistindo esse culto agora e está dizendo, eu nem acredito mais que Deus pode mudar minha vida. Eu nem acredito mais que Deus pode mudar minha história. E quando Deus ele fazer isso, você vai estar anestesiado. Para você vai ser um sonho, você não vai acreditar. Mas Deus dele vai te trazer para a realidade, vai te mostrar que o que ele faz é verdadeiro. O que ele está fazendo é uma estratégia. Tudo que está acontecendo na tua vida, as coisas que vêm acontecendo, é cooperação. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem. E pode ter certeza, por mais ruim que seja essa situação, está cooperando para que o bem de Deus chegue na tua vida. O bem de Deus chega na tua casa. O bem de Deus chega na tua família. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Continuemos em oração. Continuemos buscando a presença de Deus pelo nosso Brasil, pela nossa nação, para que o Senhor ele continue trabalhando, ele continue agindo, continue orando pelos seus líderes, continue orando pelos seus pastores, continue orando pela tua igreja, porque a situação ainda está difícil, mas se nós confiarmos, se nós acreditarmos, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Feche os seus olhos agora. Nós vamos, após esse louvor, nós vamos orar a Deus, apresentar a tua casa, apresentar a tua família. Você que está afastado da presença de Deus, deixa o teu nome. Você que está afastado do caminho do Senhor, deixa o teu nome. Diz, pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa de Deus. Eu quero orar por você. Coloque seu pedido de oração, nós vamos buscar a presença do Senhor. E oração pela tua casa, pela tua família. E o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus.
Jesus.